Meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando sempre o consolo e o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje já esteve aqui conosco em outras várias oportunidades, felizmente, e hoje está nos trazendo um tema bastante interessante. É Roberto Helblin, da Associação Espírita Fraternal. Roberto é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante e está sempre aí no movimento espírita, no trabalho voluntário, sempre auxiliando no movimento espírita de Nova Friburgo. Agradecemos muito sua presença mais uma vez aqui no programa, Roberto. Você que está nos trazendo esse tema, adolescência e vida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Roberto, a gente gostaria de saber sobre esse tema, adolescência e vida. De onde veio a sua inspiração? Por que você resolveu nos trazer este tema tão pertinente, tão interessante a todos, que são pais, avós, professores, todos nós que lidamos com adolescentes, né? O tema me veio à intuição quando li o livro Adolescência e Vida, que é justamente esse título, Psicografia de Divaldo, por Joana de Ângeles. E tem vários parágrafos muito interessantes para justamente pais, educadores, enfim, pessoas que têm a responsabilidade de conviver com adolescentes mais intimamente, né? Mais diretamente, né? E mesmo assim, a adolescência, ela é tema em muitas passagens das obras básicas de Allan Kardec. Certo. Então, Roberto, nós que somos pais, nós que já somos avós, né, sempre temos essa relação íntima com o adolescente e ficamos ali achando que é algo bastante difícil. Primeiro porque acabamos sendo de gerações diferentes. Como se classificam as gerações? Elas são classificadas assim separadamente? Sim. A gente tomou como base um livro de Hermínio C. Miranda, Estudos e Crônicas, e tem um texto que fala sobre a teoria da flecha. E aí ele explana justamente dizendo essas gerações, como elas são formadas. E nós fomos então pesquisar, é mais uma pesquisa naturalmente baseada no dia a dia, não tem a ver com a doutrina espírita, mas serve de base para estudos psicológicos e sociológicos. Então, a geração tradicional, até os anos 40, era a geração tradicional. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma eclosão muito grande de reencarnações, e foi chamada então de baby boomer em inglês, que quer dizer que uma explosão de nascimentos. Depois disso, se ficou em dúvida como seria a próxima geração. Por isso ela é chamada de geração X, que é nos anos 70 e 80. Depois da geração X veio a geração Y, dos anos 80 e 90. Depois da geração Y veio a geração Z, que é a partir dos anos 2000, mas já em 2010 já tem a geração alfa. Ou seja, a gente vai ver, assim como Hermínio Miranda diz, que a distância entre as gerações
diminuiu muito. Antigamente eram 25 anos que se considerava entre uma geração e outra. Hoje é no máximo 10 anos. E a gente vai ver isso, né? O nosso organismo físico, ele dura mais tempo e com isso a nossa reencarnação dura muito mais tempo. Na época de Kardec, aos 50 anos, nós já éramos considerados velhos. Hoje, existem muitas pessoas com 80 anos que levam uma vida totalmente normal e não tem nenhuma dificuldade física nem mental. Então, a gente vê que com 80 anos vão se juntar pelo menos 4 gerações numa mesma família, né? Vovô e vovó, papai, depois o neto e já os bisnetos. Então, as gerações têm uma grande dificuldade de adaptação, porque vai se conviver seres que já têm uma larga experiência na atual encarnação e outros seres que estão ingressando agora na experiência de uma encarnação. E esse tipo de conflito que acontece, que conflito seria esse entre essas gerações que convivem, né, nesse mesmo ambiente? Como é esse tipo de conflito? Olha, naturalmente que não é um conflito como a gente vai definir a palavra. Não tem uma guerra, não tem brigas, nem discórdias, mesmo que às vezes possa acontecer, mas o conflito são ideias, são modos de encarar a vida, a encarnação, diferentes. Né? Então a gente vai ver que seres que reencarnaram há 50, 60 anos têm que conviver com seres que reencarnaram há 10 anos. Mas, na verdade, nós, como espíritos, nós sabemos que o espírito, ele já vem de uma caminhada de centenas, milhares de anos. Né? Então, muitas vezes, nossos filhos, nossos netos, podem, inclusive, ter uma caminhada mais longa do que nós mesmos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que na adolescência o espírito retoma a sua natureza e mostra a que veio. Ou seja, na adolescência, o espírito ele precisa começar a desabrochar. Nos primeiros 7 anos de existência, se diz que o espírito está ainda se adaptando ao novo organismo físico. A partir daí, ele começa a aprender a usar esse organismo físico. Mas aos 13, 14, hoje em dia está até muito mais cedo, né? A adolescência começa às vezes até mais cedo. O organismo físico se torna uma verdadeira explosão de acontecimentos, né? São hormônios de vários tipos diferentes, e a consciência do espírito começa a desabrochar também. Ele começa a lembrar das coisas do passado. Ele começa a intuir aquilo que ele deve fazer, que também é um problema grande, a gente, de repente, ser confrontado com a necessidade de resolver questões que nos trouxeram à presente encarnação. Né? Isso sem uma lembrança exata do acontecimento, né? Que a lembrança exata do acontecimento não se tem, mas o lembrar que você diz é através dessa intuição que ele vai recebendo. Exato. Ainda bem que nós não lembramos. Que nós não né? lembramos. Mas as intuições vêm, as tendências surgem. Por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande, principalmente nessa primeira fase da existência do espírito, de preparar o espírito para aquilo que os pais não sabem o que vai ser. Então, a única tarefa primordial dos pais é preparar o espírito para que ele se torne um ser equilibrado, que vai dar a maior possibilidade para que esse espírito cumpra aquilo que ele veio resolver. Que nós, pais e avós,
na maior parte das vezes, nós não sabemos o que ele veio resolver. Não sabemos. E é muito interessante que nós percebemos, né, você convivendo com os seus filhos, com suas filhas, né, que sei que tem, você vai percebendo a transformação que vai acontecendo na maneira de pensar, na maneira de agir, na docilidade ou, às vezes, se tornando um pouco mais rude, um pouco mais agressivo. Vamos percebendo essa transformação, não é, Roberto? Justamente. Agora, e o espírita, diante da realidade dos mais jovens, como é que fica o espírita? Como deve proceder? Como é que isso acontece? Então, Kardec pergunta ao mundo espiritual, na questão 264, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E o mundo espiritual responde, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações. Outros, objetivando experimentar as tentações da riqueza e do poder, que são muito mais perigosas, escolhem então esses caminhos. E as paixões inferiores, que nós também estamos sempre propensos a ceder, né? Então, no final das contas, ou o espírito escolhe uma vida difícil, porque materialmente, mas que vai ajudar ele de um lado, ou escolhe uma vida mais fácil materialmente, mas por outro lado, a parte moral é que pode sofrer maiores problemas. Já fazendo essa escolha no mundo espiritual no ainda, mundo espiritual, né? Antes de reencarnar. E, então, a gente não pode esquecer, que isso é uma tendência muito grande, de que aquela criança, aquele jovem, eles são espíritos antigos já. Eles trazem muitas realizações maravilhosas, mas, infelizmente, num planeta de provas e expiações como é a Terra, também trazem quedas, né? Dificuldades que tiveram, que então podem ser pedras de tropeço para eles durante a presente encarnação. Então, na verdade, o nosso papel seria somar forças para que esse jovem possa ter sucesso na empreitada que o trouxe aqui. E esse papel diz respeito não só pais, avós, mas aos educadores, a todos que convivem, né? Na verdade, a vida não é muito fácil, mas há, de qualquer maneira, um envolvimento grande, porque às vezes a gente esquece que não são só os pais que se comprometeram de uma maneira ou de outra de ajudar aquele jovem. Se ele tem uma dificuldade na escola e o educador tem possibilidade de ajudá-lo, é porque estava previsto que alguém iria ajudar ele nesse campo. Se ele tem uma dificuldade em alguma outra atividade e alguém tem a oportunidade de ajudá-lo, é porque já foi previsto que alguém ia ajudá-lo. Então, todos que se envolvem no dia a dia do jovem, de maneira geral, têm responsabilidade. Não é por acaso, né? Sim, costumamos claro. sempre dizer isso, né? Então, na verdade, você disse que essa vida do jovem, ela não é fácil. E o que dificulta tanto essa vida do jovem? O jovem, na verdade, é só o organismo físico. O espírito, como nós já dissemos, ele pode ser mais ou menos experiente, né? Porque ele pode vir de uma caminhada já de milhares de anos, ser, às vezes, muito mais evoluído moralmente do que os pais, ou todos aqueles que se envolvem, né? Pela lógica, nos dias atuais,
pelo que se vê do desenvolvimento tecnológico e todo o desenvolvimento material do planeta Terra, parte-se do princípio de que os espíritos que reencarnam agora são muito mais evoluídos do que nós que reencarnamos há 50, 60 anos atrás. Pela lógica, né? Não tem como comprovar, mas pela lógica porque eles precisam ter preparo para lidar com eventos que nós não precisávamos. Né? E eles estão, vamos dizer assim, embarcando nessa vida hoje. Nós tivemos tempo de ir aprendendo aos poucos, mas muitos de nós, a gente vê que com a tecnologia, por exemplo, temos muita dificuldade. Mas quem tem um netinho em casa e não consegue usar o telefone, aí sabe que aquele netinho ou netinha com 8, 9, 10 anos, nem precisa aí para mim, aí eu já te expliquei, vovó, aí vai com o dedinho assim, tal, e faz e resolve. Nem precisa chegar aos 8, 9, muito antes disso, já tem essa facilidade toda, justamente, uma coisa impressionante. Né? Quer dizer, já vem preparado para essa fase. Na verdade, o Chico Xavier, respondendo a questões do livro Dos Hippies aos Problemas do Mundo, ele comenta o seguinte: os jovens são os nossos continuadores. E é isso mesmo que acontece, né? Porque a evolução faz com que, durante um determinado tempo, nós temos uma função ativa e depois nós passamos a vez para os próximos. E ele diz, para que haja continuidade, é necessário que uma geração realize conquistas morais e passe o bastão da evolução para a outra. Aí é que fica um pouquinho difícil, porque as conquistas morais são, como a gente sabe, ainda bem limitadas, né? Mesmo depois de 2000 anos da vinda do nosso mestre, as conquistas morais são bem limitadas. Ainda não foram absorvidas da maneira como deveriam, né? Exato. E estão bem atrás das conquistas materiais, tecnológicas, né? De conhecimento, né? Roberto, é muito interessante nós percebermos que precisamos, e a Casa Espírita faz isso muito bem, enquanto você falava eu me lembrava, na evangelização, essa preparação do jovem, da mocidade, porque é esse jovem que está lá frequentando a mocidade que amanhã estará nos nossos lugares, não é verdade? A gente tem que imaginar que daqui a 20 ou 30 anos, esse jovem moralmente bem formado, ele vai dirigir o país. Ele vai dirigir o município, ele vai dirigir o estado, eles vão ser os nossos médicos, os nossos professores, os nossos psicólogos. Então, quanto melhor seja a formação moral desses jovens, melhor vai ser a situação do país como um todo. E da sociedade, é claro, porque a sociedade vai se beneficiar de um ensinamento moral que vai ser utilizado por esse jovem quando for adulto. E não pode acontecer de nós que já temos a maturidade, que já estamos, não é, nessa empreitada aí há muito tempo, nos sentirmos ameaçados pelo jovem ou o jovem entender que aquele que ali está já passou do seu tempo. Não, precisa haver justamente esse entrosamento, não é? Para que essa continuidade, esse continuismo seja feito de uma maneira bastante suave, bastante caridosa e bastante amorosa, não é? Eu creio que quando as gerações eram de 25 anos, havia mais dificuldade com relação a isso. Eu creio que nos tempos atuais, de maneira geral, a convivência vai ajudar a isso. Por quê? Vai se juntar a experiência daquela encarnação do espírito que reencarnou há mais tempo, com a vontade de trabalhar
daquele espírito que reencarnou há menos tempo. Então, na verdade, o idoso e o jovem de qualquer idade, não vamos dizer assim só o jovem adolescente, mas o jovem de qualquer idade, deveriam ser complementares. Um trazendo a experiência, o outro a capacidade de trabalhar. As inovações, a cultura ocidental, ela não tem a tradição de cultuar o idoso. Essa mudança que se vê nos tempos atuais, ela é recente. Mas nas culturas orientais, o idoso ele é cultuado como um ser que tem uma condição de um legado de experiência de uma época que aquele que é jovem não conheceu pessoalmente. Só ouve falar. Então, e isso com muito respeito, né? O jovem respeitando muito o idoso, né? E facilita as condições de progresso, porque vai se aliar à tecnologia moderna, à experiência daqueles que já viveram nessa encarnação mais tempo. E na questão moral, mais ainda, né? Porque vai se procurar, vamos dizer assim, consultar o idoso, vai se procurar evitar os erros que os idosos fizeram. Então, a tendência seria aprimorar as novas gerações, moralmente principalmente. Sem a repetição daqueles erros. Dos erros que foram feitos no passado. A gente vê que coisas que eram aceitáveis há pouco tempo, né? Mesmo na nossa sociedade, há 50 anos atrás, muitas coisas eram aceitas que hoje em dia já não se aceita mais. Hábitos contra a natureza, atitudes contra a natureza, os animais, coisas que se fazia assim, sem essa conscientização do prejuízo, né, com o meio ambiente, tudo isso. E a criança de hoje em dia, já em tenra idade, já tem essa noção, não é verdade? Tem muita noção a respeito do certo e errado. Veja só que as gerações passadas não contestavam os mais velhos, e hoje em dia a gente vive com os jovens, bem jovens, uma fase muito grande do porquê. Não tem possibilidade de se convencer um jovem a fazer alguma coisa sem que ele saiba por que ele tem que fazer isso. Não é contestação, é porque ele quer esclarecimentos. Ele já traz, o espírito já vem preparado para refletir a respeito daquilo que ele recebe de informação. Não funciona mais uma máquina repetidora. A máquina de fazer cópia, ela está aposentada. Hoje, a gente tem que trazer as ideias, é feita uma reflexão a respeito de se a ideia é boa, e depois, então, se coloca em prática ou não. Né? E isso, naturalmente, para a geração que está, vamos dizer assim, chegando numa etapa que tem que entregar o comando das coisas, é muito difícil de aceitar. É verdade. Temos que ter, assim, o bom senso, né? Para agir diante das atitudes, das situações que se apresentam. Nós espíritas deveríamos ter mais facilidade com relação a isso, porque nós sabemos que somos seres imortais. Então, a melhora só vai vir em nosso benefício, porque daqui a, 50 anos a gente pode estar voltando aí e a gente gostaria de encontrar alguma coisa melhor do que nós estamos deixando, né? Com certeza, né, Roberto? Então, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo nosso irmão Roberto Helblin, da Associação Espírita Fraternal, que está nos trazendo o tema
Adolescência e Vida. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Aquele que faz alarde de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o pior vício, o orgulho. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje e recebemos aqui na TV Zoom nosso irmão Roberto Helblin. Ele já esteve outras vezes no programa Atualidade Espírita e está nos trazendo o tema hoje, a adolescência e a vida, né? Adolescência e vida. Adolescência e vida. E vida. Mesmo. Além disso tudo que nós falamos no primeiro bloco, Roberto, a respeito da adolescência, existem ainda outros obstáculos antes que o jovem se torne adulto? Infelizmente, tem vários obstáculos. Vários, muitos. Então, não falando dos obstáculos, porque eles vão surgir naturalmente, mas falando a respeito de certas necessidades para se viver em sociedade, então a convivência ela é uma coisa essencial. A sociedade primeira que a criança e o jovem têm que aprender a conviver é com a família. A família é o primeiro núcleo onde ele vai exercitar para depois poder conviver com seres aos quais ele não conhece. Então, os pais, eles normalmente estão, de alguma maneira, comprometidos com esse espírito que reencarna. Porque a reencarnação não é uma coisa fortuita. A reencarnação, ela faz parte de uma programação muito bem elaborada. E o objetivo sempre vai ser o sucesso da encarnação. Que aquele ser que veio tenha possibilidade de conseguir realizar tudo aquilo que ele se propôs. E nesse momento, então, o comprometimento com os pais, ele existe. Infelizmente, nem sempre esse comprometimento, ele é agradável. Às vezes, recebemos filhos que são espíritos amigos, que vieram para que possamos juntos realizar alguma coisa. Mas, às vezes, recebemos espíritos, não que sejam inimigos, mas espíritos aos quais nós fizemos alguma coisa num passado próximo ou distante, ou que eles fizeram alguma coisa conosco, e nós precisamos corrigir
esses problemas que tivemos no passado. Então, o objetivo final, ele vai ser sempre o sucesso da encarnação. Se é junto conosco, se não é junto conosco, o objetivo final é sempre esse. Depois, o segundo passo vai ser esse jovem, já adulto, conviver na sociedade. O que não é uma coisa muito fácil. Nós, que já somos adultos, nós aprendemos, a duras penas muitas vezes, a viver na sociedade. Porque nós fomos, pouco a pouco, no processo de tentativa e erro, ajustando os parâmetros para nós podermos conviver bem com as outras pessoas. Mas nós não temos como ensinar isso, não se aprende isso, a não ser na prática. Não existe uma receita, né? Não existe. E como não há receita, existe realmente algumas dificuldades. E essas dificuldades maiores deveriam ser resolvidas na família. Por isso, creio que não é bom quando a família, com uma criança pequena, fala assim, coitado, deixa ele, porque ele não sabe ainda o que está fazendo. Eu creio que a situação ela é importante de se colocar, que não pode se fazer vista grossa com relação a nada que seja a nossa responsabilidade. Até tem um dito popular que fala que é de pequeno que se torce o pepino, né? Que é justamente com relação a isso. Não vai se torcer, mas vai se procurar ajustar os parâmetros. Porque enquanto o espírito está ocupado procurando se adaptar àquele novo organismo, ele tem uma atividade grande com isso e aceita com mais facilidade aqueles ajustes no dia a dia. Quando chegar na adolescência, é muito mais difícil. Como uma plantinha, né? Como diz Santo Agostinho, que você vai ali orientando e ela não toma. Às vezes, quando tem um vento forte, bota alguma coisa para segurar, para não quebrar. Então, esse cuidado, o jardineiro é um bom exemplo. Porque é um cuidado diário. Tem que regar, tem que podar, tudo tem que ser feito para que essa criança, esse jovem, venha a ser, como já dissemos, um adulto equilibrado. O resto, ele que vai ter que resolver. A gente não precisa se preocupar tanto com as questões materiais. Nós precisamos, e isso é essencial, nos preocuparmos com as questões morais. Nós fazemos muitas vezes exatamente o contrário, né? Nos preocupamos com as questões materiais, com aquilo que vamos deixar, com aquilo que vamos suprir ali. Não que não seja importante, claro que sim, vivemos nesse mundo de matéria. Mas o que você acabou de dizer verdadeiramente é muito mais importante. E em tudo isso que a gente vai fazer, mesmo nas horas mais difíceis, nós temos que levar sempre em consideração o amor. O amor é aquele instrumento que vai resolver todas as dificuldades. Roberto, então seriam essas as dificuldades, os obstáculos, não é? Que seriam enfrentados, primeiramente na família, como você disse, e depois na sociedade. Mas Kardec ainda se referiu, em outra ocasião, ao jovem e à humanidade em geral. Ele trouxe alguma outra informação? Sim, veja bem, o que nós falamos não são dificuldades, são coisas necessárias para que a criança, o jovem, venha a ser um adulto equilibrado. Ainda restaria o relacionamento entre os jovens, que também é uma questão bastante complicada, né? Nos dias atuais, se lê quase que constantemente a respeito do bullying, né? E que é um problema
que sempre existiu. Se nós que somos mais velhos formos nos lembrar na escola, isso é um problema que sempre existiu. Porque o jovem, ele ainda não conseguiu se libertar daquela questão, daquele egoísmo muito grande dos primeiros momentos da sua existência. Porque a criança, assim que nasce, ela é tremendamente egoísta. Porque quando ela está com fome, ela grita até que alguém atenda. Quando ela está com a fralda cheia, ela grita até que alguém atenda. E isso é necessário porque é um instinto de sobrevivência. Mas, a partir de um determinado momento, há necessidade de entender que o meu direito vai até aquele ponto onde começa o direito do próximo. E isso, no relacionamento entre os jovens, é muito complicado, num primeiro momento. Então, essa convivência entre os jovens é importante também ainda, esse aprendizado, para que fique bem claro que o meu direito vai até aquele ponto onde começa o direito do outro. Indiretamente, é o ensinamento de Jesus, quando ele disse, amar ao próximo como a si mesmo. Isso engloba o respeito, engloba tudo isso, né? Mas Aí, então, nós voltaríamos à questão de Kardec, que falou na Gênese, que apesar de ser a Gênese, foi o último livro que ele escreveu, e nessa época, ele já, há 150 anos atrás, já dizia a respeito dos novos tempos. Então, há 150 anos atrás, já começaram os novos tempos. Mas ele dizia que os novos tempos tecnológicos viriam muito rápido. Mas, infelizmente, os novos tempos morais ainda tardariam. O que nós queremos dizer com isso? Ou, melhor dizendo, o que Kardec quis dizer com isso? Que os tempos do olho por olho, dente por dente, ainda tardariam a diminuir. Porque Jesus, quando esteve aqui conosco, ele deixou uma mensagem que foi uma revolução. Porque ele deixou a mensagem e testemunhou de que o tempo do olho por olho, dente por dente, não podia mais continuar porque o progresso do planeta exigia uma nova tendência. E a nova tendência era justamente o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. E essa revolução que Jesus trouxe foi melhor explicada depois através da doutrina espírita. Porque não adianta só as pessoas serem coagidas a fazer o bem. As pessoas têm que entender por que é melhor viver fazendo o bem. Por que é melhor viver respeitando o próximo? Que é muito mais fácil de viver dessa maneira do que impor as ideias. Porque se nós queremos que as pessoas vivam bem conosco, o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas compartilhem as nossas ideias. Não que sejam obrigadas a aceitar as nossas ideias. Então, a vida, como Jesus deixou para nós, de amar ao próximo como a si mesmo, é a orientação melhor daqui para o futuro. Exato. E Kardec traz tudo isso, não é? De uma maneira ali bastante viva para que a gente se lembre e reflita sobre esses ensinamentos que Jesus nos deixou. E outras informações mais, que outras informações mais você poderia nos trazer? Você disse que se baseou principalmente no livro de Divaldo, né? Pelo espírito Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela traz nesse livro vários casos diferentes de problemas com os jovens e as questões atuais, porque mesmo que já o livro já tenha algum tempo de psicografado, as questões não mudaram muito nas últimas 2 ou 3 gerações, né? São 30 anos, se a gente for fazer a conta
como é atualmente feito, 10 anos Cada de geração. diferença. Então, são questões que continuam atuais, que a gente vê constantemente, que os jovens e os que não são nem tão jovens mais, mas ainda são jovens para nós, né? Que eles têm ainda muitas dificuldades de convivência. Porque essa dificuldade de convivência, ela vem justamente porque existe uma inversão de valores. Os valores materiais se sobrepuseram aos valores morais. Então, as pessoas esquecem que uma casa na praia não é tão importante como se poder deitar à noite na cama e ter uma noite tranquila, com um sono reparador, um sono revigorante, porque a gente está com a consciência tranquila, né? A gente está equilibrado. Aquelas pessoas que já passaram por dificuldades no seu dia a dia, sabem como é importante deitar na cama e conseguir adormecer. E não ficar pensando nas dificuldades e tudo isso, né? E principalmente o jovem, ele precisa ouvir esse tipo de coisa, uma vez que é nesse momento que ele está ali, não é, formando a sua fase que virá, né, tem informação. Então ele precisa desses exemplos para que ele também, baseado nisso, trace o seu caminhar, não é, Isso. Roberto? Eu gostaria que você nos deixasse aqui as suas mensagens finais, as suas considerações sobre esse tema tão importante. Por experiência, não minha, mas das companheiras lá do Fraternal, que cuido da evangelização, elas dizem que o método para que o jovem e o adolescente, nos dias atuais, possa aceitar os ensinamentos morais, ele não pode mais ser como na nossa época. Para que o ensinamento, passar essas informações, tem que ser muito mais dinâmico. Então, eu creio que é muito importante que os adultos que tenham a responsabilidade de cuidar de jovens, que eles talvez revejam o modo como passar a sua experiência para o jovem. Tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa que atraia a atenção do jovem e mostra a ele a importância da educação moral para os dias atuais. Apesar deles receberem informações que contradigam isso, que é muito importante pensar no futuro, não daqui a uma semana, o futuro daqui a 20 anos. E para nós, que já somos adultos ou que já somos avós, é importante que a gente se esforce também, porque nós sabemos que vamos voltar. Essa não foi a nossa última reencarnação. Então, que a gente volta para um mundo melhor. Essa certeza, né? Essa fé e essa confiança de que a morte não existe, que somos espíritos imortais, ela faz com que tenhamos esse pensamento, né, Roberto? Que a gente volte, então, para um mundo melhor, através dos ensinamentos que nós iniciamos e que esses jovens vão dar continuidade. E isso fica bastante evidente nas palavras que você nos trouxe, de que todos nós somos responsáveis pelos nossos jovens, para que tenhamos amanhã um futuro melhor. Isso, ninguém pode se isentar dessa responsabilidade. Agradecemos muito sua presença, Roberto, nos trazendo esse tema tão valioso, e fica aqui o convite para outras oportunidades aqui no programa Atualidade Espírita. Eu que agradeço a oportunidade de poder
estudar esse tema e trazer aqui para a gente discutir. Muito obrigada. Obrigado. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que aguardam a nossa presença, 80 idosos que esperam por nós. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, mestre amigo, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.